Começando aqui a minha apresentação, gostaria de algumas palavras iniciais aqui. Como já foi dito, sou engenheiro de carreira aqui na Comprov, já são quase 19 anos fazendo parte aqui do time de pesquisa, desenvolvimento, a questão da engenharia de aplicação, trabalhando aqui, ajudando em todas as partes aqui, todas as etapas aqui de tudo que é necessário aqui para fazer tudo rodar da melhor forma possível. Nesses 19 anos de carreira aqui na Comprov, eu consegui enxergar uma evolução muito grande do sistema, de tudo que a gente viveu aí nessas últimas 2 décadas aí, e já tem um vislumbre de futuro do que a gente vai ter para os próximos anos aí no nosso sistema elétrico. A minha apresentação aqui com vocês vai ser na parte de ensaios baseados em 1850, nas subestações digitais, os desafios e as soluções que a gente já viveu e o que a gente tem observado aí como futuro. Começando aqui, o Dr. Paulo fez uma brilhante introdução aqui falando tudo sobre a parte de 1850, deu uma ideia muito grande de tudo que está envolvido. Queria falar um pouquinho aqui, não vou nem de longe entrar com tanta profundidade, mas mostrar um pouco aqui da minha visão, mais pensando do ponto de aplicação e implementação. A implementação de 1850 ela está crescendo constantemente em novas subestações e retrofits no mundo todo. Isso aí é uma realidade, a gente vem acompanhando isso. A grande vantagem, assim como foi dito pelo Dr. Paulo, foi essa questão da padronização da troca das informações entre os IEDs e entre os IEDs e sistema supervisório, porque a 1850 ela padronizou tanto a sintaxe quanto a semântica, ela padronizou o meio. A gente usa rede Ethernet, que seja cablada por cobre, RJ45 ou fibra ótica, e toda a conversa ela é padronizada, então a gente tem as mensagens padronizadas, os logical devices, logical nodes, tudo que tem para isso. Ela facilita a implementação do sistema de automação nas subestações. A gente vai falar um pouquinho disso, do quanto é facilitado quando a gente tem a 1850 implementada. A gente simplesmente cria um ponto a mais, a gente não tem que passar cabos novos, gastar com tempo, engenharia e mão de obra para passar. Simplesmente a gente, na especificação ou durante o uso, a gente consegue criar um ponto novo e subir esse ponto. Já foi falado também que ela tem a divisão nos níveis hierárquicos, processo, base, estação, a questão de barramento de estação, barramento de processo, e os principais protocolos de comunicação, Sample Velo, GUS, MMS e o PTP, para a parte de sincronismo temporal. Essa aqui é aquela figura tradicional da norma, onde a gente vê a questão do Station Bus, Process Bus, a parte dos níveis de estação, de base, de processo. É uma figura da norma padronizada, mas semelhante àquela que o Dr. Paulo mostrou na palestra anterior aí para a gente. Agora, alguns benefícios aqui na parte prática da 1850. Facilidade nas conexões e expansões. Realmente muito tranquilo a gente, uma vez que todos os fabricantes envolvidos ali estejam de acordo com a norma, estejam trabalhando com todas aquelas questões que a gente já viu em conformidade, é muito fácil eu trazer um novo B e trazer uma nova informação de um fabricante A, ou mesmo de fabricantes iguais, mas com gerações diferentes. Se tiverem todos de acordo, é muito tranquilo a gente buscar essas novas conexões, essas expansões aí. A facilidade na inclusão dos novos pontos de monitoramento e controle. Poxa, eu preciso trazer mais uma informação para levar, para criar uma lógica de bloqueio, uma lógica de intertravamento. A gente hoje, vou colocar um dado a mais, um booleano a mais na minha mensagem GUS e, de preferência, se tiver um logical node para isso, porque aí a gente já usa toda a questão de descrição dos arquivos. Se não tiver pronto tudo que a norma já cobriu, principalmente a partir da edição 2, a gente volta aos famigerados de DIOs. Ninguém gosta muito, mas eles resolvem bem. A norma já previu esse coringa para a gente aí, que é usar os DIOs. Lembrando de sempre documentar os DIOs muito bem. Questão de redução de custos na parte de estrutura civil, cobre, pátio, o tamanho até
dessa engenharia, dessa física entre o PAT e a casa de controle, tudo isso a gente consegue reduzir bastante aí com a 1850 sendo implementada. E um ponto que, para mim, é o ponto que só ele já justificaria a gente fazer essa evolução para 1850, que é a questão de segurança. A gente não trata mais sinais de secundário de TP e TC carregado por várias centenas de metros até a sala de comando, aonde pode acontecer 1 milhão de coisas ali e de repente chegar até explodir um TC, que não é algo tão raro assim de acontecer, todo mundo já tem conhecimento de caso disso. O que a gente faz? A gente vai trazer essas informações secundárias através de sinais analógicos de sample velo. Eles vêm de forma digital, normalmente vão vindo do pátio para a casa de comando através de fibra ótica em redundância. Então, a gente evita qualquer exposição física das pessoas que estão trabalhando no sistema de proteção e controle a riscos inerentes do pátio. Eles estão protegidos ali dentro. E para a parte dos sinais digitais GUSE, também a gente traz sinais digitais, a gente não tem mais a tensão de bateria, às vezes chegando ali os 120 VCC, então é bem mais seguro. E o outro ponto-chave disso é a questão de todos os sinais digitais e os sinais analógicos que estão sendo transmitidos, eles são automonitorados. Se a gente pegar no mecanismo de repetição do GUSE, aconteceu o evento, manda mensagem, depois essas mensagens vão se afastando no tempo, mas ela está constantemente sendo enviada. Mesma coisa, sinal de sample velo. Então, você sabe de antemão se algum sinal deixou de estar presente na rede, se você perdeu algum sinal. Não corre o risco de, na hora da necessidade, eu descobri que o cabo estava rompido, que houve um roedor, alguma coisa, comeu o cabo e agora eu não consegui dar trip. Então, essa questão da segurança, tanto para o operador quanto para o sistema, de um sistema auto-monitorado, para mim, só ela já justificaria todo o resto. Mas ainda tem um monte de outros benefícios aí. A questão chave aqui é mudar a chavinha, é uma mudança de paradigma que a 1850 traz. A gente não pode mais ficar fazendo aquele paralelo. Eu fazia assim quando era subestação analógica, e agora que é 1850 eu vou fazer assim. Isso funciona no começo até a gente ter um certo domínio, um certo conhecimento. Mas a norma ela é tão mais ampla, ela traz tantas outras vantagens que se a gente se prende a simplesmente traduzir para o mundo da 1850 o que a gente fazia no mundo analógico, nas subestações tradicionais, a gente vai estar capando, vai estar subutilizando todo o potencial que a norma tem e tudo que ela consegue trazer de bom para a gente. Isso traz alguma série de dificuldades também, né? Que a gente tem que integrar todas as áreas, pessoal de automação, controle das subestações, com a área de TI, a área de TO. A gente está falando que a gente está colocando agora o pessoal de proteção, configurando switches, abrindo rotas de comunicação de dados. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Essas pessoas precisam ser treinadas para isso, tem que haver integração entre as áreas, elas não podem mais trabalhar de forma totalmente isolada. E esse trabalho, essa integração vai trazer ao longo do tempo e também esse tipo de trabalho que a gente está fazendo de workshop, de treinamentos, de curso, a familiaridade necessária com as tecnologias de comunicação, principalmente as nossas redes de dados. Essas novas tecnologias de 1850, PTP, segurança cibernética, esses novos algoritmos que a gente está saindo muita coisa de domínio de frequência para domínio do tempo, tudo isso implica que a gente precisa ter um conjunto de ferramentas de conhecimento muito ampliado e as ferramentas de teste que a gente precisa também elas têm que evoluir, elas têm que ser ampliadas em capacidade, em velocidade e em resposta para tudo que a gente precisa. Esse é o ponto principal, uma abordagem diferente. A 1850 nas subestações digitais é muito mais do que apenas trocar cabo, um cabo analógico por um cabo de rede, mas é uma importante ferramenta para modernizar e otimizar as subestações, possibilitando grande flexibilidade e eficiência para operação e manutenção. Agora falando da importância de testar. Quando a gente fala dos IEDs microprocessados, que é o que a gente usa hoje na grande maioria das instalações, cada vez que a gente faz um update de firmware,
a gente pode considerar que a gente tem um IED novo. Um firmware novo muda totalmente o comportamento do IED. Se o fabricante me fala, olha, foi mudado um ponto específico naquele firmware que envolve a parte digital, a parte de geração de uso, a parte de fechamento de contato. Aquilo ali, já para mim, já é uma área nova que eu teria que testar, teria que validar, teria que realmente entender o que foi feita a mudança, se ela está de acordo com o que foi feito na minha etapa de projeto e implantação. E uma atenção que a gente sempre tem aqui é que qualquer teste que seja pré-definido por fabricante ou que tenha que bypassar algum circuito para realizar o ensaio, a gente considera que ele é superficial, ele não testa o IED com profundidade. Eles são importantes? Sim. Eu fiz uma atualização de firmware, eu quero ver se está funcionando, se está rodando, pelo menos um teste inicial, um teste básico, tudo legal, vai funcionar e a gente espera que funcione, porque aquilo ali foi definido e foi feito para funcionar assim. Mas a gente não vai ter a profundidade necessária para saber se aquele ED vai comportar conforme a gente espera. A gente evolui tanto na modelagem de sistema, nas simulações, que seja PSSIMU, RTDS e tudo mais, aí a gente relegar a responsabilidade de não fazer o teste de acordo não é o ideal. A gente realmente precisa levar com toda a responsabilidade, com todo o trabalho que a gente fez desde o começo até o final, que é a entrega da subestação. E eu já falei isso antes, mas encontrar uma falha após a ocorrência da falta é sempre o pior caminho. Na hora que você precisa abrir o disjuntor, que você descobre que o cabo da bobina de abertura foi comido por um rato e não abriu o disjuntor, vai ter que abrir os 50, vai ter que abrir a proteção lá atrás, é muito pior. Você vai derrubar muito mais gente, vai ficar muito mais caro. Agora falar um pouquinho desse teste dessas novas tecnologias nas subestações aí de 1850. Nesse contexto, essas novas condições de operação, elas requerem novos testes, novas condições de análise. Os testes de ED baseados em 1850, eles distanciam um pouco daquela questão analógica de injetar tensão e corrente e fazer fechamento de circuito e pegar a resposta binária com ABI, BO. Hoje a gente vê os IEDs quase como sendo grandes processadores ali, onde a gente faz uma interface de rede, a gente injeta tensão e corrente via sample velo e a gente injeta também status de campo via mensagem GUS e a gente recebe as respostas dele através de mensagem GUS, que seja TRIP, condição de controle, religamento. E saindo da casa de controle, quando a gente vai agora falando das merging units, dos transformadores de instrumento, a gente vê que aí sim a gente volta até aquela questão da geração e da injeção de tensão e corrente analógica, pegando ali a questão de sample value e GUSI que está sendo publicado. Um paralelo interessante aqui, a gente pegar, por exemplo, a E1320, que hoje já é a antiga Reason, ela tem essa implementação lá onde a gente pode entrar com sinais de tensão e corrente nela, ela já tem toda a parte de GUS implementada, ela já tem a questão de entrada e saída digital também, então é uma ideia muito interessante que já fica no pátio e você faz toda essa interface ali e do pátio para a casa de comando vem só digital, você não precisaria trazer mais nada, você traz a fibra ótica e só leva um cabo de alimentação, o resto, eu falei da E1320, mas a Siemens também tem, outros fabricantes também tem, que segue a mesma ideia aí de digitalização nessa questão da segurança aí que a gente está falando. Aqui, passar um pouco mais rápido aqui, falando a questão dos testes tradicionais versus a 1850. Antes a gente tinha um sinal analógico de primário, que chegava no transformador de instrumento, aí no secundário a gente tinha os sinais analógicos ali, 5 volts, 66.7, 5 amperes, 66.7 volts. A gente levava isso através das canaletas até a casa de relés, onde entrava nos relés, fechava todo o circuito com N relés que precisariam receber aquela tensão, aquela corrente, e o relé dava para a gente a resposta através de uma saída binária. Hoje, na concepção que a gente está vendo que está sendo mais implementada, tem algumas concepções um pouco diferentes dessa, mas o que a gente vê na grande parte das subestações que estão sendo digitalizadas a gente tem um transformador de instrumento, muitas vezes convencional ainda, então ele recebe os sinais analógicos de primário, os sinais secundários desse transformador de instrumento entram numa standalone merging unit,
a Merge Unit publica para a gente sample value, esse sample value vai para a casa de relés, entra no IED, onde ele vai processar todos esses sinais, vai definir se vai precisar dar um trip ou não. O IED devolve essa informação através de um GUSE para a MU, e a MU vai atuar em cima das chaves dos disjuntores, e também o IED sobe essa informação via MMS para o sistema supervisório. Aqui são diversas condições de testes que se abrem nessa nova situação. Um teste 1 seria eu validar o meu transformador de instrumento. Ele está realmente funcionando de acordo? A relação de transformação está correta, curva de excitação, ângulo, enfim, tudo que eu preciso testar do meu transformador de instrumento, seja ele um TC ou um TP. Testei. Vou agora ensaiar a minha Merge Unit. A Merge Unit está funcionando de acordo, os sinais analógicos que estão chegando e ela está publicando o sample value estão coerentes, estão de acordo, estão em fase, qual é o tempo de digitalização da SMU, qual é o atraso dela, como é que está funcionando a questão de sincronismo temporal. Então, são uma série de testes que a gente tem que fazer pensando agora na MU sozinha. E a gente tem também a série de testes aí que a gente tem que fazer com os nossos IEDs, que a gente vai falar um pouco mais para frente aí. Então, além desses 3 testes, que são os testes individuais, a gente entra com os testes agora de grupo. Então eu vou ter um teste 4, que seria a injeção de um sinal analógico primário lá no meu transformador de instrumento, e vou pegar a resposta da Merge Unit nesse caso. Por quê? Porque eu estou testando a questão da fiação de secundário do transformador de instrumento até a chegada da Merge Unit. Um teste 5, que eu estou envolvendo a Merge Unit e o IED, pegando toda a questão do cabeamento de pátio, para ver se está tudo certo, esse caminho entre a MU e a casa de comando, se está funcionando bem. E um teste 6, que é um teste global, aí, onde a gente injeta um valor primário lá no meu TC, no meu TP, lá no alto, e vejo lá na tela do meu IED o que está acontecendo e, se possível, realizar funções de proteção com isso. Então, a gente consegue fechar tudo e não deixar nada para trás, testar todo o caminho, toda a fiação, ida e volta. Essa aqui é uma tabela que define um pouco, né? Ela traduz tudo isso que eu falei do slide anterior aí, como é que está sendo separado e somado cada etapa de teste. Essa figura aqui seria a estrutura básica de um testador hoje para a 1850, que a gente considera como sendo um testador suficiente para os desafios que a gente encara hoje. Ele tem a parte de entrada binária, entrada GUSE, entrada analógica de tensão e corrente, ele consegue receber sample value e ele consegue ser sincronizado no tempo. Essa parte de sincronização no tempo aí, a gente vê que hoje, no contexto de 1850, é extremamente importante. Não dá mais para a gente trabalhar sem uma base de sincronização temporal. A questão também do testador ali, da mesma forma que ele tem todas essas entradas de dados, ele também tem uma saída binária, tem reprodução de GUSE, tem saídas analógicas de tensão e corrente, ele tem envio de sample value, e ele também pode ser uma fonte de sincronismo temporal. Dependendo das situações que você se encontra em campo ou em bancada, você não tem acesso, ou por algum motivo físico, você não consegue um sinal de sincronismo temporal coerente. Que seja, eu não consigo céu aberto para colocar uma antena de GPS. Então, se você tiver um testador aí que consiga simular para vocês a base de tempo, que seja PTP ou que seja IRIG, PPS, para sincronizar toda a sua estrutura, isso vai ser de grande ajuda aí durante os testes. Falando um pouco aqui da parte de teste, a gente divide basicamente em 2, TAF e TAC, né? Os tipos de teste, que são os testes de ponto, teste de busca, reprodução de transitórios, aqueles testes básicos que a gente tem costume de ver aí, vou desenhar a característica diferencial de distância e vou buscar ponto dentro, ponto fora, vejo o ponto que tem que bater e o ponto que não. Esse é o nosso dia a dia e o arroz com feijão dos testes. Tudo aquilo que a gente fazia de forma analógica, injetando tensão e corrente, vai funcionar da mesma forma em cima de 1850. A gente vai fazer esse teste em sample value GUSE e não mais injetando VI e buscando sinal binário. Mas o teste em si não muda, a característica não muda. Já falando um pouco aqui da 6869, acabou que ela trouxe a parte da implementação do guia da UCA, do Light Edition, para dentro da 6869, então o que antes era um guia de implementação, hoje faz realmente parte da norma, e trazendo essa questão do Light Edition para dentro da norma, a gente
teve uma definição de como a gente espera que os sinais de sample value, os sinais analógicos, sejam transferidos ali. A 68, 69 também, ela já traz para a gente, nessa parte dos transformadores de instrumentos, alguns testes que seriam mandatórios que a gente fizesse, teste de resposta em frequência, teste de tempo, delay, teste de tempo de processamento, funcionamento a partir da perda de sincronismo, teste de PPS para pegar a virada do segundo, tempo de processamento e testes de precisão. Então, se a gente fizer um paralelo aqui entre o que a gente testava antes nos nossos transformadores de instrumentos para o que a gente testa agora, a gente inseriu vários testes novos. Se pegar o primeiro e o último, a gente já fazia. Agora, os 3 do meio aqui, tempo de delay, tempo de perda de sincronismo e teste PPS, são testes novos que a gente não faria nos nossos transformadores de instrumento convencionais. Aqui tem um estudo de caso bastante interessante que foi, eu realizei num transformador não convencional. É um transformador composto combinado da GE. Ele Opa, tem... Cristiano, já Oi. passamos 15 minutos? Tá, tô finalizando já. Bom, aqui ele é um transformador combinado, tá? TC e TP, tudo numa unidade só. A parte de corrente é medição ótica. A gente realizou aqui testes tanto de linearidade, resposta de frequência, a gente fez alguns testes para aplicação de sincrofasor e testes também secundários aqui na parte da MU, tudo conectado via PTP, relação de transformação, formato de frame, tempo de utilização, erro de rede, frame corrompido, duplicado, fora de ordem, perda de frame, etc. Considerando aqui a parte de resposta do TP, a gente realizou alguns testes aqui, a gente fez oscilografias usando tanto o multi-sample value quanto a oscilografia do IED. A injeção foi usando a caixa CS7012, tá? Toda a parte de questão de tensão. A gente teve aqui uma resposta de frequência bem interessante aqui, até a 23ª ordem harmônica. Se a gente pensar que a gente estava fazendo teste em 80 pontos por ciclo, por Nyquist teórica até 40, mas a gente sabe que a gente não consegue precisão até isso, então até a 23ª ordem a gente teve uma resposta bem interessante do sistema. A gente também fez aqui alguns testes de resposta em frequência variando a amplitude, onde a gente conseguiu uma linearidade bem alta desse sistema, tá? Aqui a parte de corrente é um TC ótico, tá? A gente fez o teste aqui também injetando corrente analógica usando o CS7012. A gente usou o CS7012 fazendo a sincronização temporal via PTP. Já visto que a gente estava num laboratório onde a gente não tinha céu aberto para pegar um sistema de GPS. E a gente fez medição tanto pelo CS7012 quanto pelo multi-sample value e comparando os dados também com a questão de medição da própria GE nesse caso aqui. Da mesma forma, a gente fez parte de resposta em frequência, a gente conseguiu uma resposta até melhor, até a 29ª ordem harmônica, a gente teve uma resposta bem interessante aqui, com a linearidade bem alta. Da mesma forma, a linearidade de amplitude em relação às harmônicas também foi bem interessante aqui, pouquíssima divergência. Aqui só uma fotinha, a gente estava aqui no laboratório do CPO lá, fazendo esse foi o setup que a gente usou lá para teste. Na realização do ensaio, e as nossas conclusões aqui, para finalizar. Bom, são muito grandes os desafios na realização de ensaios e testes de subestações digitais baseadas em 1850. A necessidade de aprendizado dessas novas tecnologias e ferramentas, ela é inerente, ela é grande, ela surge como sendo a principal barreira que a gente precisa vencer. Tudo que a gente conseguir dominar de tecnologia, de conhecimento, vai deixar, a gente desmistifica isso e a gente passa a ter confiança, a ter segurança que a gente pode usar essas ferramentas e essas tecnologias com tranquilidade. A integração entre as áreas, elas têm que se integrar sim, não dá mais para trabalhar com as áreas separadas, ou pelo menos a gente tem que ter uma área de sombra entre elas ali bem definida, onde a gente tem profissionais que atuam em todos os cantos ali para poder conversar bem. O constante aperfeiçoamento, mesmo na parte de curso, treinamento, mas também em hora, pessoal, ensaio de bancada, ensaio de laboratório, tem que ter esse feeling, essa sensação, olha, eu pus na bancada um relé, peguei mala, peguei tudo e fiquei ali 1, 2, 3 dias sem objetivo nenhum, simplesmente para conhecer e ter a segurança do que eu estou fazendo. A hora de errar é na bancada do laboratório, em campo a gente não pode errar, então vamos ter mais horas de bancada antes de ir para campo.
E nesse caso aqui, onde eu falei do estudo de caso aqui, que a gente realizou os testes foram muito interessantes e tudo funcionou conforme a gente imaginava. As ferramentas de teste, elas têm que evoluir e as pessoas precisam ter e conhecer essas ferramentas para que elas se adaptem a esses novos paradigmas sem o medo, sem para que não haja barreira para essa entrada. A gente abordou aqui os testes mais relevantes na parte de 1850, testes aqui pensando em instrumentos, não a parte de proteção em si, e a importância de realizar os testes mais profundos e completos no contexto da subestação digital baseada em 1850. A gente realmente tem que entrar a fundo. Como a gente está nessa evolução, nessa mudança, é só aprofundando muito o conhecimento, aprofundando os testes, que a gente tem segurança de que tudo que a gente está fazendo vai funcionar bem e que a gente pode calçar aí dali para frente. É isso, pessoal. Agradeço a todos.